Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral, nós estamos na Santa Cecília TV abrindo a programação. Sexta-feira, o verão ainda continua, um calor bem ameno, né, se comparado às altas temperaturas de janeiro. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e você sabe que existem várias formas de você participar no Hora Geral. Seja através do e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br ou pelo site euestoucomvocê.com.br. E também pelo telefone que é o 3041-6777. Hoje, dia 21 de fevereiro, Dia Nacional do Naturismo e também Dia Internacional da Língua Materna, ou seja, a literatura infantil. Literatura infantil que deveria ser muito mais difundida, né? Muito mais colocada à disposição dos alunos nas escolas, nas salas de aula, porque com a internet, com a facilidade da internet, muitas vezes é mais fácil você ficar num smartphone ou num computador ou num tablet ou num notebook do que de repente você folhear uma boa literatura. E uma das coisas que eu acho mais interessantes ao ler um livro, e aqui eu quero falar especificamente na literatura, é quando você pega o livro, você vira de bruços, você fica de lado e você fica degustando aquele livro e viajando na imaginação. E lógico, né? Quem lê, inclusive tem o hábito da leitura, consegue se expressar bem, escreve bem, consegue ter imaginação, consegue articular melhor, interpretar melhor textos, algo muito importante que nós não temos observado nas provas do Enem, por exemplo, que é o exame do ensino médio. Só para poder comentar na abertura com os nossos telespectadores. Não se esqueça, hein? Eu estou com você. O nosso convidado de hoje é o advogado Joaquim Fernandes. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz até um convite para ele. Joaquim, você poderia já desde o começo participar do Hora Geral para me ajudar nas manchetes e comentar, para a gente poder ter a sua participação desde o início? Ele falou, Douglas, não tem problema. E ele já está aqui. Tudo bem, Joaquim? Como é que está, Douglas? Tudo bem? Obrigado pelo convite, hein? Bom dia. Você pode, fique à vontade. Obrigado. Pela sua participação. O Joaquim é um advogado, muito conhecido não só aqui na região, como também no estado de São Paulo. Tem alguns temas importantes que a gente vai comentar com relação à assédio moral e além das perguntas dos telespectadores no 3041-6777. Você tem uma participação no Jornal da Litoral, acho que toda segunda-feira. Isso, toda segunda-feira estou no Jornal Litoral com o Paulo Schiff. É uma honra estar aqui com você e mais ainda pelo convite que você fez de me permitir também com você, nesse programa de grande audiência da região, comentar as manchetes que você vai tratar. Joaquim, isso é muito importante. Nós vivemos numa região próspera e essa prosperidade até então eu só consigo ouvi-la, eu não consigo avistá-la, né? Então, o intuito do Hora Geral, assim como os programas aqui da Casa da Santa Cecília, que é até uma solicitação da família Teixeira, é que nós possamos promover sempre o debate visando o crescimento da região metropolitana da Baixada Santista. Então, acredito que o meu programa tem essa colaboração, o Jornal em Foque, o painel regional, o caderno regional e tantos outros programas, né? E isso é importante, porque o telespectador acaba absorvendo informação e na hora de uma eleição, e na hora de um debate, na hora de uma discussão temática, ele não está à margem, né? É verdade. Os programas que você citou desta casa, eles têm uma peculiaridade, porque não é só a crítica, de forma alguma. Proposição. Então você tem, para você fazer um juízo, para o telespectador fazer um juízo, ele tem que ter a crítica, não é? Os comentários, as observações, mas também proposições, porque você só criticar sem você trazer convidados, autoridades para discutirem o que pode ser melhorado, não resolve nada, fica apenas a crítica pela crítica. Exatamente. Joaquim vai participar com a gente e daqui a pouco os telefones estarão liberados para você fazer perguntas no 3041-6777. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira, ou seja, as notícias que serão destaque no dia de hoje. Vamos lá. Folha de São Paulo, com destaque aqui na abertura do Hora Geral, o governo promete economizar 1,9% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Eu estou começando a rir, Joaquim, com respeito aos telespectadores. Nós já tivemos um PIBinho em 2013. É verdade. Agora o governo promete economizar 1,9% do PIB. O que significa? Falta investimento na produção interna dentro do nosso país, e aí eu colocaria
pesquisa, qualificação profissional. Nós estamos numa área tão próspera que é aqui do Porto, estamos falando do pré-sal, eu não vejo efetivo profissional para poder ocupar esse mercado de trabalho. E um detalhe, desse 1,9% do PIB, duas coisas são importantes. Primeiro, a redução em investimentos no Ministério da Defesa. E segundo, houve uma redução de investimento nas obras do PAC. Ou seja, se nós estamos preocupados aqui com o problema do porto, a acessibilidade, as vias que chegam à nossa cidade, com este resultado que o governo promete economizar 1,9% do PIB, na verdade ele tira um dos pilares importantes que são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento. Essa redução, lógico, muitas vezes a população, aqui eu quero que os telespectadores entendam, ele não vai saber o que é PIB, ele não está preocupado se o governo vai economizar, ele está preocupado em saber se ele vai ter acessibilidade, se ele vai ter a mobilidade, se ele vai ter uma cesta básica mais em condição dele poder pagar, vai ter escola, saúde. E a gente vê sempre numa economia, mas é de algo que deveria haver um investimento maior. É verdade. É que às vezes a gente tem a impressão, o telespectador e a pessoa comum, de que a economia real é uma coisa e a economia dos jornais, a economia técnica é outra coisa. É verdade. É outra coisa. Um assunto internacional, você depois vai ver a foto do Estadão. Eu vou deixar para comentar sobre a Ucrânia no Estadão, que é uma foto muito, muito triste, né, do que a gente está vendo com relação à Ucrânia. À beira de guerra civil, a Ucrânia enfrenta dia mais sangrento. Forças de segurança do país usam munição letal e tiroteios em Kiev e matam ao menos 47 pessoas. Eu vou deixar para comentar no Estadão, que tem uma foto emblemática. Deixa eu ver outra parte aqui na Folha de São Paulo. Nessa manhã de sexta-feira aqui no Hora Geral, vamos ver o que tem mais de assunto, né? É tipo de uma guerra civil, as pessoas tentando fugir. Vamos comentar já no Estadão. Em São Paulo, invasores destroem imóveis do Minha Casa. Essa cena de ontem também, Joaquim, me deixou totalmente estarrecido. Ontem quem estava aqui no Hora Geral? O vice-prefeito do Guarujá, Duíno Verri Fernandes, sendo que na tarde de quarta-feira, um incêndio na Vila da Noite, mais um incêndio na cidade do Guarujá, porque nós temos um problema que é o déficit habitacional, a falta de moradias. Um contraponto disso, ontem em São Paulo, inclusive invasores de vários imóveis, inclusive um deles com o nome de Caraguatatuba, tiveram que ser retirados e, lógico, em represália a isso, eles acabaram quebrando, apartamentos já estavam prontos. E num projeto interessantíssimo, que eu julgo, né, que é o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Verdade. E hoje de manhã, de vir para cá, eu estava vendo o Bom Dia São Paulo, uma reportagem sobre esta invasão. Mas uma afirmação de um dos moradores me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte, de que ele está há mais de ano e meio na fila, segundo ele, sim, tentando se habilitar a ter um imóvel. Então, veja, daquilo que você falava, quando nós comentamos a questão da redução de investimentos, isso se reflete na questão do déficit de habitação que nós temos. Não é na região, é nacional. Não, é nacional, então você começa a criar uma angústia para as pessoas que elas não conseguem morar, elas não conseguem ter a perspectiva de morar e elas não conseguem nem se habilitar para programas do governo federal. E quando eles avistam, por exemplo, esse conjunto praticamente pronto, que eu também não sei por que o governo leva tanto tempo para entregar. Exatamente. Então aquilo lá parece, você pegar um pirulito, tem várias crianças, aqui ó, para vocês, mas não vão, é isso mesmo. Sabe? Olha, está pronto. Mas quem é que vai morar? Não é agora que vocês vão ocupar. Não, vamos deixar para entregar em junho, porque é próximo da eleição. É verdade. É essa a realidade que a gente tem que mudar no nosso país, né? Verdade. E em cima, com relação ao projeto Minha Casa Minha Vida, veja, são pessoas que ganham até R$ 1.600, que é uma parcela significativa da população. E pelo que você vê do imóvel, pelo menos o que eu vi do Caraguatatuba na televisão, são imóveis bem construídos, bem acabados. Não se justifica você deixar um imóvel como você usou uma figura extraordinária, o pirulito na boca criança... Olha, é este aqui, mas você não pode pegar, viu? Agora não. Agora não. Só daqui a 6 meses. Então é difícil, você está incentivando que as pessoas falem, bom, não tem segurança, não tem ninguém, eu vou começar a entrar. Joaquim, sabe um outro aspecto que a gente já discutiu aqui algumas vezes, o telespectador há de concordar com o que eu vou falar? A falta de um projeto de congelamento de moradias.
na medida em que você tira num determinado bairro um grupo de moradores que estejam em área de risco, tem que ser destruído, tem que ser ali reflorestado, alguma coisa para que não surjam novas moradias. Porque eu invadi uma área e consegui a inscrição de uma casa. Aí eu vou dizer, ô Joaquim, é o seguinte, eu vou ter que sair daqui, que eu consegui um apartamento na CDHU. Vem para cá, aí tu continua na minha área invadida, e aí logo tu consegue um apartamento. Mas vem logo. E à noite isso acontece. Essa prática, eu sei, você sabe, os telespectadores sabem, só o governo que não sabe. E os próprios, muitos imóveis CDHU também são objeto de transações imobiliárias, sem que não haja, sem que haja uma fiscalização para impedir que se você se habilitou a um programa habitacional, ora, você tem que ocupar e cumprir as regras. Não é isso que você está pretendendo? Não é isso que você quer? Então, nem assim o governo consegue fazê-lo. Ou seja, fiscalizar para que, se você não quer mais, outro ocupe. Outro que está necessitando, vá lá e ocupe no seu lugar. Agora, não pode permitir que a CDHU, os imóveis CDHU, por exemplo, fiquem se transformando em moeda de imóvel, moeda de troca. Deixa eu ver aqui, cadáveres na calçada foram as boas-vindas. Isso aí é um artigo. Em São Paulo, invasor destrói imóveis Minha Casa Minha Vida. A gente comentou, BNDES e fundos de pensão devem pôr até 1,3 bilhões na Oi. Essa é uma outra discussão que eu não concebo. Ou seja, por que sempre o BNDES tem que financiar empresas? Eu não vejo, pelo menos o BNDES está investindo no país. Inclusive o dinheiro do BNDES, se não me engano, vai até para o exterior. Sim. Né? O que é o BNDES? É um Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Isso. Sim, mas social para quem, Joaquim? O grande problema dessa notícia, Douglas, e do seu comentário, é assim, são duas coisas aí. A primeira do BNDES e a segunda dos fundos de pensão. Hoje, nenhum investimento, grande investimento no país, de empresas, de participações em fundo, deixam de ter os fundos de pensão. O que são os fundos de pensão? Aqueles grupos, né, de funcionários, Previ, Banco do Brasil, que colocam esse dinheiro nessas empresas e muitas vezes apostam errado, com claro prejuízo a esses fundos de pensão. Com relação ao BNDES, o que você tem? Você tem hoje o banco participando de operações bancos de aquisição, de fusão de empresas, com um resultado até certo ponto duvidoso para o contribuinte. Nós não sabemos. Eu sou corintiano, por exemplo, mas ainda está sob suspeita o investimento BNDES na construção da Arena Corinthians. Não é? Então, precisa ser muito claro para onde e de que forma esses recursos eles estão sendo trabalhados e, de fato, qual é o retorno financeiro que ele dá ao governo federal. E quando a gente fala de retorno, a gente observa que existe dinheiro no nosso país para várias frentes. O que eu percebo, Joaquim e amigos do Hora Geral, é que não existe um foco, um objetivo, um planejamento daquilo que é prioritário para o governo. E aqui eu falo do PT porque hoje é o Partido dos Trabalhadores que está à frente com a presidente Dilma. Não existe um foco, entendeu? Que nem ela criticando os mascarados, os black box. Se for o caso, eu coloco o exército na rua. Porque antes de colocar o exército, eles não trabalharam de uma forma mais direta para diminuir o assistencialismo e promover a geração de emprego, a qualificação, entendeu? Ou seja, todo um processo já deveria ter sido deflagrado lá atrás. Eu acho que com a eleição do Lula no primeiro mandato, talvez a grande oportunidade das grandes mudanças, e eu não sou petista, mas naquele momento, tudo conspirava a favor do presidente. Por quê? O presidente que tem uma origem operária, que poderia orientar o país de uma forma mais precisa. Hoje nós estamos num grande conflito em que me parece que o ciclo do PT no governo federal parece que está chegando ao fim. Por quê? Essas são as palavras do Aécio Neves também, Joaquim. Eu ouvi ontem no rádio ele falando isso, eu achei interessante mesmo. E eu também não sou PSDBista, mas eu achei interessante porque este ano, por exemplo, ele é emblemático. Ele mostra os problemas na segurança pública de uma forma geral, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Ele mostra um problema sério na economia. Ele mostra que a inflação está aumentando. Ele mostra que nós estamos com problemas na saúde, ou seja, nós não avançamos. Se você rememorar as pessoas aqui da região, a saúde continua a mesma desde que eu me conheço por gente aqui na cidade. Nada muda, a coisa vai andando, vai se maquiando aqui, vai se maquiando ali,
mas ela não muda. E eu acho que é esta estagnação que vai prejudicar o PT nas eleições do final do ano. E quando a gente fala de estagnação, é essa mesmice, né, é que acaba provocando as manifestações. Sim. Apesar de ter um cunho partidário de alguns nanicos que tentam aí inflar o movimento para mostrar uma certa estabilidade do país. Está sendo criada uma comissão parlamentar mista em Brasília para apurar a participação de políticos no financiamento destes grupos que estão promovendo badernas, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos aqui ao Estadão, próximo jornal, essa foto é emblemática. Olha só os corpos de mais de 47 pessoas que foram brutalmente assassinadas na Ucrânia. Muitas pessoas, amigos do Hora Geral, Joaquim, foram feridas na cabeça, no pescoço. Ou seja, olha que cena. E a gente não podemos concordar ao ver isso e temos que nos sensibilizar. A gente pode criticar muitas vezes fotos como essa, que a gente chegou a ter de chacina no Rio de Janeiro, que é de um passado não tão bom lembrar, né? Mas as pessoas batem o olho e falam, onde que é isso? No Brasil? Não, não é no Brasil, é na Ucrânia. Mas tudo isso por causa de uma guerra civil, por causa de conflitos de líderes e de um país que também está, parece que, um pouco à margem do crescimento do mundo, né? Com relação à tecnologia, à inteligência. Há alguns especialistas internacionais que dizem que problemas na Ucrânia e algumas outras ex-repúblicas da União Soviética têm muito da participação do presidente Vladimir Putin, que pretende, de uma forma indireta, manter o seu poder nessas repúblicas. E aí ele fomenta essa discussão, esta divergência, para que ele não perca poder em alguns locais. E isso aí, o local mais afetado seria Kiev, né? Sim. A gente está vendo a foto da Folha de São Paulo, mostra praticamente um alvoroço, uma guerra civil. E aqui são os corpos e, lógico, as pessoas ali comovidas. Governo corta 44 bi, mercado reage com cautela. Advogados do Mensalão fazem desagravo a petistas no STF. Essa é uma discussão que levaria um programa, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são escolhidos por quem, Joaquim? Vamos lá. A rigor, a composição do Supremo, dos tribunais superiores, assim como os tribunais regionais, ela vai com juízes de carreira, ela é composta por juiz de carreira, por 1/5 de representantes do Ministério Público e da advocacia. Perfeito? Então, se você olhar hoje o desenho do Supremo Tribunal Federal, você vai ter esta composição. Alguns oriundos da advocacia, normalmente, no caso Supremo, da advocacia pública, procuradores da República e os juízes de carreira. Mas o problema não está na origem, e sim na forma da escolha. Então, hoje, o Supremo ele tem, salvo engano meu, a sua maioria esmagadora em 70%, ele é composto por pessoas que foram indicadas a partir do governo Lula. Então, é aí que a gente fica pensando, será que essa justiça mesmo, ela tem essa transparência, ou deveria ter, né? E a gente vê, não digo um envolvimento, algumas decisões do Supremo que nos colocam em dúvida. Nós, cidadãos, telespectadores, que não temos o conhecimento do direito, mas a gente gostaria de ver na justiça uma diminuição da impunidade. O problema, justiça e impunidade, ele passa por uma reforma na legislação. E muitas vezes a reforma na legislação ela não é feita porque muitos políticos não querem uma legislação dura que alcance alguns equívocos que eles possam cometer na sua vida parlamentar. Então, a justiça, ela comete os seus equívocos? Sim. Evidentemente que comete. Mas a nossa legislação é que está hoje favorecendo a impunidade. Deixa eu ver, tem mais. Vamos aos jornais locais, para a gente já cair nos assuntos regionais. Tá aí. Helicóptero é alvo de tiro em Morro de Santos. A aeronave fazia sobrevoo a serviço da Sabesp no Sabuó. Bom, nós temos uma característica, eu me lembro muito bem, o ex-deputado, e sempre deputado Gaston Henrique, ele falava assim, a coisa mais fácil é colocar policiamento na região. Ou você sai ali pela Piaçaguera, Cone com Domênico Rangoni, ou você sai aqui pelo Litoral Sul, ou você sai aqui pela Imigrantes. Então é fácil de ter esse mapeamento. E nós temos um sistema de monitoramento, Joaquim, exemplar em Praia Grande. Verdade. E que é tão tímido nas outras cidades. O pioneiro, inclusive, na Praia Grande. Pioneiro. Eu me lembro, em 2003, o Mourão gastou 7 milhões de reais para a implantação.
Por que que uma agência, vou chegar rápido ali nesse assunto, por que que uma agência não discute um projeto desse, ou o próprio Condesb, que haja um sistema de monitoramento metropolitano? Não ficaria mais barato dividir a conta em 8 municípios? Veja, você toca na AGEM, mas a AGEM, ela faz efetivamente o quê É a para a agência região? metropolitana. Não é? Mas, objetivamente, assim como o Condesb, o que objetivamente, ao longo de talvez quase 20 anos, Exato. quase 20 anos, que foi a criação da região metropolitana da Baixada Santista, o que de fato, qual a decisão do grupo do Condesb foi feita para a região? Porque eu me lembro que à frente, quando estava o Coiu, ele fez um trabalho de aerofotogrametria, né, uma foto da região. Certo. Às vezes tem algum fundo do município que é para sinalização, ou seja, com todo respeito, ações tímidas. Tímidas. Para a necessidade da região, mais do que tímidas, eu me permito dizer, é inexistente. É muita conversa, é muita reunião. Muito cafezinho com bolacha. É muita discussão de quem vai ser o presidente do Condesb, quem vai estar à frente da Secretaria Metropolitana. Você acredita que com isso a região perde? Muito. Nossa região, ela não tem decisões estratégicas para a região. Ela não, a decisão, ela não é, a região e a AGEM, elas não pensam para a região. Elas pensam para Santos, elas pensam para São Vicente. Nós não temos decisões que alcancem a região. Ou seja, estrategicamente, a AGEM, assim como o Condesb, não pensam a região, inclusive para o futuro. Eu pergunto, à exceção de Praia Grande, que fez obras de infraestrutura, na sua grande maioria, com recursos próprios, nós não temos hoje nenhuma grande obra que mudasse positivamente a característica da cidade. Não tem. Negativo. Não tem. Existem projetos que estão pipocando hoje no Sim. governo Paulo Alexandre, que eu espero que saiam do papel e que tragam essa transformação. Inclusive, Joaquim, algumas pessoas não gostam, mas eu digo, existe Praia Grande antes no Morão e depois no Morão. Isso não é Você propaganda, não precisa isso é gostar. realidade. Veja, você pode não gostar, você pode não se filiar ao partido do prefeito, você pode não gostar da figura do Lógico. prefeito, mas é inegável, quando você chega em Praia Grande, você vê uma mudança absurda. A cidade mudou nos últimos Totalmente. 20 anos absurdamente. Eu posso não gostar do prefeito Mourão, mas eu tenho que admitir que ele fez um trabalho que tem que ser reconhecido. E a prova disso é a população que acaba sempre o reelegendo. Exatamente. Com relação à visita do Aécio Neves, há um sentimento de que o ciclo do PT no poder está no fim, diz Aécio, né? Ou seja, essa é uma explicação, inclusive eu ouvi uma entrevista dele ontem no rádio, lá no Jornal da Litoral, ele falando muito tranquilamente, lógico, uma pessoa inteligente e que vem aí como primeiro presidenciável a vir aqui à nossa região. É verdade. Como é que você vê essa disputa? E rapidamente ele fez um comentário também que eu achei interessante a respeito do Eduardo Campos. Ele falou que bom que tenhamos mais um nome, né? Ele fomentou, inclusive, a criação do partido. Exato. Que ele saísse. Ele deixou bem claro, mas é bom lembrar que até pouco tempo atrás o Eduardo Campos fazia parte do governo do PT. Então isso a gente não pode esquecer, né? É verdade. O que você acha da figura do Aécio? Olha, eu acho que ainda a gente precisa conhecer um pouco mais. Porque em São Paulo, por exemplo, o PSDB, eu posso usar essa mesma frase de ciclo, eu posso usar para o governo do Estado de São Paulo. Você pode tirar aqui o PT com relação ao Estado de São Paulo e colocar PSDB. Porque Concordo. me parece que está cansando também aqui, porque eu tenho a impressão de que quando eu vejo o governador Geraldo Alckmin falando, parece que ele nunca governou o Estado de São Paulo, né? Então eu acho que esta continuidade, 20 anos, especialmente aqui do PSDB, me parece que este ano ela está extremamente desgastada. E cabem aos telespectadores e eleitores fazerem essa análise. Com né? certeza. Inclusive, ontem teve uma discussão, parece que vai, em breve, eu não me lembro, um mês, já vai ter o primeiro debate dos presidenciáveis na Bandeirantes. Isso mesmo. Pelo que eu vi, parece que é em agosto. É, isso, mas já estavam definindo. Mesmo. Agora, só, nossa co-irmã Bandeirantes, É verdade. custa alguma coisa fazer um planejamento? O que eles fazem no planejamento? Conversam com os assessores, É verdade. travam, tem uma data, para quando? Agosto. A gente está em fevereiro. É um planejamento, ou seja, verdade. por isso que a Band ela tem essa característica de debates importantes que contribuem com a discussão dos problemas do país. Os mais históricos debates, né, entre Mário Covas brigando com Paulo Maluf, quer dizer, um negócio histórico, realmente. Bom, deixa eu ver aqui. Olha aqui, Damião, enfim, conseguiu fazer um
gol, o Santos ganhou de 2-1, já tem os resultados. Servidores, Câmara aprova o reajuste de 7,5%. Deixa eu ver o Diário do Litoral, que traz como destaque. Câmara aprova reajuste de 7,5% para servidores. De nada adiantou o protesto da categoria nas galerias do Legislativo. Devagar, quase parando. Tem como aumentar essa foto ou dar uma reduzida? É a hospedaria dos imigrantes, né? Ali vai ser construído o prédio, vai abrigar a FATEC. Praticamente 2 anos após o anúncio, o trabalho de preparação da hospedaria dos imigrantes para abrigar a FATEC não evoluiu. E essa é uma crítica que a gente faz em cima do assunto. Aquele local, que é a Vila Nova, está cercado, moradores de rua, usuários de drogas, ruas sujas, tudo porque você tem ali um prédio que é da hospedaria totalmente parado. E aí, é questão da gente também acreditar ao governo do Estado. Por que está parado? Por que as obras não começaram? É verdade, eu acho até que a manchete do jornal Diário do Litoral, ele foi até ponderado, né? Porque não é quase parando, está parado, né? Está parado. Porque se em 2 anos eu não consegui nem colocar uma cobertura, mostra que em algumas regiões aqui da cidade, alguns bairros, parece que o tempo parou. Parece que o tempo parou. Você anda no bairro e você fala assim, é o mesmo bairro que eu vim aqui quando eu era criança, não é? Você não tem, e você não vê, por exemplo, a dinâmica do comércio melhorar, você não vê a dinâmica de novos empreendimentos no local, você vê um bairro meio que esquecido, essa é a impressão que eu tenho no bairro que você acaba de citar. Bom, são 7 horas e 26 minutos, eu estou em cima do horário. O Joaquim fala demais, viu? Por isso a gente se esgotou. Mas é um excelente bate-papo para a gente poder discutir com os nossos telespectadores. Joaquim, tem mais jornais? Só esse ou tem mais ou não? Deixa eu ver se não. Esses são os principais jornais e a gente pode contar com a colaboração do Joaquim Fernandes para elucidar alguns assuntos importantes na hora geral. Vamos saber da movimentação do trânsito nesse momento? Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes com tráfego bom, operação 5x5. Na Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, tempo bom e a visibilidade boa. O trânsito, com relação ao trânsito bom, é bom deixar bem claro que ontem eu ouvia pelo rádio e o trânsito estava totalmente parado. Eu gosto sempre de exemplificar, Joaquim, que essas são as informações que eles nos fornecem. Perfeito. Se eles estão faltando com a verdade, é só você ligar para a Ecovias, que é o 0800 19 7878. Nas balsas, Santos Guarujá operando com 6 embarcações fazendo a travessia. Guarujá, Bertioga, 1 embarcação. São Sebastião, Ilhabela, com 2 embarcações, né? O telefone da Dersa é 0800 726 6300. Por que eu não falo o tempo de travessia? Porque eu não confio na Dersa. É sempre emblemático. 10 minutos. 10 minutos. Verdade. 10 minutos. Esse final de semana eu atravessei e eu fiquei mais de 20 minutos. Por que essa falta de compromisso com a pontualidade da informação, se você tem sistema ali de monitoramento? Eu não consigo compreender, né? E o usuário, ele sempre fica refém de uma informação que não corresponde com a verdade. E uma tarifa altíssima. Altíssima. Uma das mais caras para fazer uma travessia tão curta. Bom, vamos saber agora como que será o rodízio, já que você vai para São Paulo, placas finais 9 e 8. Vamos saber nesse momento o tempo no Hora Geral. Olha, o rodízio é 9 e 0, tá? Ontem foi 7 e 8, hoje é 9 e 0 o rodízio em São Paulo. Tempo bom, sol durante todo o dia e pancadas de chuva no final da tarde. A mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Então teremos sol nesse final de semana. Vamos saber como é que foi a rodada no dia de ontem? Vamos ou não? Dá tempo? Então, vamos lá. Ontem no Campeonato Paulista, Comercial 3, Paulista 1, São Bernardo e São Paulo empataram em 1 a 1, o Santos 2, do Atlético Sorocaba 1, né? Leandro Damião marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos, né? E inclusive empatou e o Cícero fez o segundo, dando a vitória para o Peixe. Ficou assim muito feliz de ter desencantado o Leandro Damião. Uma nota triste
Faleceu ontem o ex-técnico de futebol, o Mário Travalini, aos 81 anos. Responsável por modernizar os esquemas táticos no futebol brasileiro, Travalini fez história no futebol com uma academia do Palmeiras, Democracia Corintiana e Máquina Tricolor. É a contribuição dele com o futebol do nosso país. Rápido intervalo, já eu volto com o Hora Geral. Continuo conversando com o advogado Joaquim, o meu grande amigo Joaquim Fernandes, aqui no Hora Geral. É rápido, eu volto já.